Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere, il suo nome sarà Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Amen. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù Cristo, questo è il testo della tua parola, Signore. Una parola profonda e vera, Signore, perché è tua parola. Hai ispirato, Signore, gli autori a scrivere, a registrare quello che serve di pane per l'anima nostra affamata di te, Signore. Per cui, Spirito Santo, in questa sera parli con noi, parli con la nostra vita, Signore. Che la tua parola venga a colpire la nostra vita, il nostro spirito. Apra la nostra mente. Aiutaci, Signore, a capire e a comprendere nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Amen. Carissimi, noi stiamo vivendo questo periodo di feste. Irmãos, estamos vivendo esse momento de festas. È normale in questo momento, più che altro di feste natalizie, E é normal nesse momento, mas em que outros momentos de festas natalícias, che noi sempre facciamo evidenziare questa cosa dell'amore fraterno. e nós sempre desejamos evidenciar o amor fraterno entre os irmãos. Noi a volte litighiamo tutto l'anno Às vezes nós brigamos durante todo o ano. e dopo, quando arriva questo periodo qua, cerchiamo di essere un po' più amabili, un po' più leggeri, vero? Teneri. Mas quando chega esse tempo de Natal, procuramos ser mais amáveis, mais leves com os nossos irmãos. È una cosa buona, non dico che non è una cosa buona questa. E isso é uma coisa boa. Ma il problema è che a volte, quando si pensa nelle feste o festa di Natale, roba così, Mas às vezes o problema é que quando nós pensamos em festas natalícias, o andiamo verso ai regali del Babbo Natale, o andiamo verso i regali del Babbo Natale, ou vamos para os presentes do Papai Noel, oppure ci concentriamo soltanto a questa idea che Gesù, un bambino, è nato qualche anno fa. ou então nos concentramos na ideia de que Jesus, o Filho de Deus, é nascido há tantos anos atrás. La verità, fratelli, è che per la nascita di Gesù Mas a verdade, irmãos, é que pelo nascimento de Jesus, ha un messaggio di Dio, da parte di Dio per noi. é uma mensagem da parte de Deus para todos nós. E se posso dire una cosa oggi, E se posso dizer uma coisa hoje, per me una cosa che Dio vuole più che altro con la nascita di Gesù que Deus quer mais do que tudo com o nascimento de Jesus, è che noi capiamo il suo messaggio in quell'atto. é que nós possamos entender a sua mensagem naquele ato. Noi abbiamo capito la crocifissione di Cristo. Nós já entendemos sobre a crucificação de Cristo. Quando pensiamo sulla croce, Quando pensamos sobre a cruz, abbiamo capito cosa intendeva Dio in quell'atto lì. entendemos o que pensava Deus naquele momento ali. Ma io devo dire che quando pensiamo alla nascita di Gesù, Mas quero dizer que quando nós pensamos no nascimento de Jesus, sono poche persone che hanno capito lo scopo di quella cosa lì. são poucas pessoas que entenderam o propósito do nascimento de Jesus. Cosa stava dicendo Dio in quell'atto? O que Deus estava nos dizendo naquele ato? Cosa intendeva Lui quando ha mandato il suo figlio? O que entendia Deus quando Ele enviou o seu próprio Filho? Nella nascita del piccolo bambino Gesù, No nascimento do pequeno Jesus, cosa stava comunicando Dio Padre con me e con te? o que Deus Pai estava comunicando a nós todos? Cosa voleva Lui dirti? O que Ele queria nos dizer? È questa la domanda che dobbiamo fare nel Natale. E essa é a pergunta que devemos fazer no Natal. Non è soltanto guardare i presepi Não é apenas olhar os presépios e vedere là il bambino nella mangiatoia e ver o menino Jesus na manjedoura e pensare nella storia del bambino Gesù. e pensar na história do menino Jesus.
No, perché la Bibbia dice una cosa interessante. Não, porque a Bíblia nos diz uma coisa interessante. Che quando Gesù è nato in Betlemme, Que quando Jesus nasceu em Belém, c'erano dei pastori che curavano le pecore. havia uns pastores que cuidavam de ovelhas. E la Bibbia dice che apparve da loro una squadra di angeli. E a Bíblia nos diz que apareceu a eles um time de anjos. E che loro glorificavano Dio, E que esses anjos glorificavam a Deus, dicendo gloria al Dio nell'eternità dizendo glória a Deus na eternidade e agli uomini a chi Lui vuole bene. e ao homem que Ele quer, deseja bem. Avete capito? Gli angeli non fanno riferimento alla nascita. Os anjos não fizeram nenhuma referência ao nascimento. Gli angeli hanno fatto riferimento allo scopo di Dio con la nascita di Gesù. Os anjos fizeram uma referência ao propósito de Deus com o nascimento de Jesus. Quindi quello che Dio vuole da me e da te è che capiamo questa cosa. Então o que Deus quer de nós todos é que entendamos essas coisas. Cosa intendeva Lui nella nascita del suo O que figlio? entendia Deus com o nascimento do seu filho. E è quello che tu devi capire stasera. E é isso que nós devemos entender essa noite. Amen. Perché nel brano che abbiamo letto Porque no texto que nós lemos del profeta Isaia, do profeta Isaías, lui ha profetizzato sulla nascita di Gesù. ele profetizou sobre o nascimento de Jesus. E lui ha detto così che nascerebbe un bambino, E ele disse que nasceria um menino, che sarebbe dato un figlio que seria dado um filho, e che questo figlio riceverebbe un nome. e que esse filho receberia um nome. Ma nei nomi che riceve Gesù Mas o nome que recebe Jesus non sono nomi proprio, sono aggettivi di Gesù. não é um nome próprio, e sim adjetivos do próprio Jesus. Perché dice che lui è un consigliere ammirabile, Porque diz que ele é um conselheiro admirável, è un Dio potente. é um Deus poderoso. Come sarà il nome di questo bambino? Como será o nome dessa criança? Consigliere ammirabile. Conselheiro admirável. Ha mai pensato a mettere il nome di una persona così? Jamais pensei em colocar o nome de uma pessoa assim. Come sarà il nome di questo bambino? Como será o nome dessa criança? Dio potente. Deus poderoso. Come sarà il nome di questo bambino? Como será o nome dessa criança? Dio per sempre. Deus para sempre. Padre per sempre. Pai para sempre. Come sarà il nome di questo bambino? Como será o nome dessa criança? Principe della pace. Príncipe da paz. Avete capito? Entenderam, irmãos? C'è un messaggio dietro a questo bambino. Tem uma mensagem por detrás dessa criança. C'è qualcosa che Dio ci vuole comunicare. Tem alguma coisa que Deus quer nos comunicar. Dio intendeva qualcosa con la nascita di Gesù. Eu entendi alguma coisa com o nascimento de Jesus. Perciò che quando tu pensi al Natale, Por isso que quando você pensa no Natal, va bene che pensiamo alla fratellanza, ad essere amorosi verso gli altri, está certo que pensamos na fraternidade entre os irmãos. ma la domanda più giusta da fare è questa: Mas a pergunta certa a fazer é esta: cosa Dio mi stava dicendo o que Deus queria nos dizer con la nascimento- nascita del suo com o figlio? nascimento do seu filho? Siete conmessi o no? Estão comigo, irmãos? Io vi ho lasciato qualcosa che ho imparato qua facendo la meditazione. È la prima cosa che imparo. E eu quero deixar alguma coisa para vocês que eu aprendi com essa meditação. E a primeira coisa que eu vos deixo: Cosa intendeva Dio? o que entendia Jesus? O que ele queria dizer? Che nella nascita del suo figlio, Que com o nascimento do seu filho, lui mi voleva dire ele queria nos dizer che lui non ha creato gli esseri umani que ele não criou o ser humano para mandarli alla dannazione eterna. para mandá-lo para a maldição eterna. Dio non ha fatto. Deus não fez isso. Dio non ha creato gli esseri umani per condannarli. Deus não criou os seres humanos para condená-los. Perciò che la Bibbia dice così: un figlio Por ci è isso, stato dato. por isso que a Bíblia nos diz que um filho se nos deu. E questo figlio è figlio di chi? Del profeta? E esse é filho de quem? Do profeta? No, Não. perché non si mette un nome così un figlio di un profeta. Porque nos coloca um nome como esse num filho de um profeta. Non si mette un nome di consigliere ammirabile e un figlio di profeta. Não se coloca o nome de conselheiro admirável num filho de um profeta. Ma Dio stava dicendo con la nascita di Gesù Mas Deus estava nos dizendo com o nascimento de Jesus che Lui non ha creato gli esseri umani per condannarli alla dannazione. que ele não criou o ser humano para condená-lo à maldição eterna. Perciò che Lui ha dato il suo proprio figlio per Por gli isso que esseri ele umani. deu o seu próprio filho Per gli esseri umani. para ser humano.
pelos seres humanos. Potete capire, fratelli? Pode entender, irmãos? La cosa che Dio vuole che tu capisca nel Natale A coisa que Deus quer que nós entendamos a respeito do Natal è che Dio ha un amore grande verso gli esseri umani. é que Deus tem um amor eterno pelos seres humanos. Che Dio non trova piacere nella morte delle persone. Que Deus não encontra prazer na morte das pessoas. Che Dio non ha mandato e non manda nessuno all'inferno. Que Deus não mandou e não quer mandar ninguém para o inferno. Ci sono persone che pensano che Dio è così cattivo, Há pessoas que pensam que Deus é uma pessoa ruim assim, dessa che Dio forma. vuole mandare le persone alla dannazione. Que Deus quer mandar as pessoas para a maldição. No, io vi ricordo che ad esempio l'inferno Eu vos recordo que, por exemplo, o inferno è stato creato per mandargli i demoni là. foi criado para enviar os demônios para lá. Potete capire, sì o no? Pode entender, irmãos? Dio non pensava a te quando ha creato l'inferno. Deus não pensava em nós quando criou o inferno. Dio non ha pensato agli esseri umani. Deus não pensou nos seres humanos quando criou o inferno. Non era il suo piano. Não era o seu plano. Perciò che un figlio ci è stato dato. Por isso que um filho ele nos deu. Perché lui non ci sta nel suo cuore la nostra dannazione, Porque não estava no seu coração a maldição eterna para nós, ma il suo amore verso di noi. mas sim o seu amor sobre nós. Quindi quando tu guarda la nascita di Gesù, Então quando você vê o nascimento de Jesus, Dio vuole che tu pensi questa cosa. Deus quer que você pense dessa forma. E lui ti ha dato un figlio. Ele nos deu um filho. Io sono qua, lo so che ci sono le mamme qua, no? Eu sei que tem mães aqui. Le mamme magari avrete coraggio di dare i vostri figli per morire per persone che no valgono la pena? Será que as mães aqui teriam coragem de dar os seus filhos para morrerem por pessoas que não valem a pena? Ma Dio ha dato il suo figlio. Mas Deus deu o seu filho. Amen. Amen. Amém, irmãos? Perciò che il profeta Isaia ha detto un figlio ci è stato dato. Por isso que o profeta Isaías diz que um filho ele nos deu. Per farmi capire che Dio non trova piacere nella morte degli esseri umani. Para nos fazermos entender que Deus não tem prazer na morte dos seres humanos. E quando parlo morte, non sto parlando di morte fisica, sto parlando di morte eterna. Quando dizemos de morte aqui, não dizemos de morte física, mas sim da morte eterna. Amen. Abbiamo peccato noi. Nós é que pecamos. E Dio se mandasse tutti quanti alla dannazione sarebbe giusto. E se Deus nos mandasse a maldição, estaria certo. Perché abbiamo peccato. Porque pecamos. E la punizione dal peccato è la morte eterna. E a punição para o pecado é a morte eterna. Questa è la legge di Dio. Esta é a lei de Deus. Ma Dio ha dato il suo figlio. Mas Deus nos deu o seu Un figlio ci è stato dato. Um filho ele nos deu. Amen. Amen. Un figlio ci è stato dato. Um filho ele nos deu. Figlio di chi? Filho de quem? Del proprio Dio. Do próprio Deus. Può dire gloria a Dio per questo? Pode dizer glória a Deus, irmãos? Seconda cosa che io imparo, fratello. Segunda coisa que eu aprendi, irmãos. Cosa intendeva Dio con la nascita di Gesù? O que Deus entendia com o nascimento de Jesus? Che la nostra vita non bisogna essere una valle di pianto. Que a nossa vida não precisa ser um vale de pranto. Amen. Da dove capisco questa cosa? Da onde eu entendo isso? Perché il nome che riceve il bambino Porque o nome que recebe aquela criança è consigliere mirabile. é de conselheiro admirável. Qua parla di consiglio, Aqui se fala de conselho, parla di sollievo, se fala de alívio, parla di una cosa che ci rende più teneri, più leggeri, fala de alguma coisa que nos deixa leves, suaves, che stava per venire uno nel mondo que estava para vir alguém ao mundo, che sarebbe un consolatore que seria um consolador, e che lui proprio andrebbe a provare le sofferenze di questo mondo e que ele mesmo sofreria os sofrimentos desse mundo. e lui sarebbe in grado di insegnarci a come affrontare il mondo. E ele seria capaz de nos ensinar como enfrentar o mundo. Non è venuto un angelo, Não veio um anjo, perciò che è venuto un bambino. por isso que veio uma criança. Era Dio fra di noi. Era Deus entre nós. Adesso faccio uso di una parola qua, Então aqui farei uso de uma palavra agora. che non so se ci sta bene, ma provo. Não sei se será bem, mas eu tentarei. Dio che si condensa, si può dire così, Carla, grazie. Hai capito? Deus que Aiuta. se condensa A vivere come un piccolo essere umano. a viver como um pequeno ser humano. Il Dio grande e eterno, O Deus poderoso e eterno, grandioso, grandioso, si diventa così piccolo a
prendere un corpo umano se torna pequeno e toma o corpo de um ser humano per insegnarci come vivere nella terra. para nos ensinar como viver na terra. Sai perché che Gesù è venuto in terra? Sabe que Jesus veio à terra? Ah, pastor, lui è venuto per morire per i nostri peccati. Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados. È vero, É verdade também. ma questa è solo una parte della verità. Mas essa é só uma parte da história e da verdade. Perché? Por quê? Perché Gesù prima di morire, Porque Jesus, antes de morrer, ha vissuto 3 anni predicando la parola di Dio. viveu por 3 anos pregando a palavra de Deus. E la sua parola, E a sua palavra, i suoi e insegnamenti os seus ensinamentos, erano insegnamenti che consolavano il cuore. eram ensinamentos que consolavam os corações. Amen. Perciò che la moltitudine e la folla andava verso di lui, Por isso que a multidão andava em direção a ele. perché hanno visto in lui un consolatore. Porque viram nele um consolador. Le persone che erano colpite dalla società, As pessoas que eram atingidas sofriam na sociedade. come quella donna che è stata beccata nell'atto dell'adulterio. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Vi ricordate da quella storia? Lembra-se da história? Che viene da Gesù, Que vem a Jesus i farisei dicono: lei è stata beccata in un atto pubblico di adulterio. e disseram a Jesus, ela foi pega num ato público, um ato de adultério. E secondo la legge deve essere lapidata. E segundo a lei ela deve ser apedrejada. E cosa fa Gesù? E o que Jesus faz? Comincia a scrivere Começa a escrever nella sabbia na areia. e non dice niente. E não disse nada. All'improvviso lui dice così: De repente ele disse isso. quello che non ha mai commesso peccato può gettare la prima pietra. Aquele que jamais cometeu um pecado pode jogar a primeira pedra. E la Bibbia dice che ciascuno di quelli lì che la accusavano sono andati via. E a Bíblia nos diz que cada que estava ali acusando aquela mulher foi embora. Provate a pensare alla vergogna di quella donna. Tente pensar na vergonha daquela mulher. Prova a pensare alla umiliazione. Tente pensar na humilhação daquela mulher. Ma quando Gesù è lì, Mas quando Jesus estava ali, soltanto lei adesso, apenas ele e ela, nesse momento, naquele Grazie. momento, e la Bibbia dice a Bíblia nos diz, che Gesù la guarda e dice così: Jesus olha para ela e diz assim: neanche io ti condanno. nem eu te condenarei. Vai via e non peccare più. Vai e não peque mais. Amen. Consigliere ammirabile, Conselheiro admirável, consolatore. consolador. Questo è il bambino. Esse era a criança. Cosa intendeva Dio? O que entendia Jesus? Che la tua vita non bisogna essere una valle di pianto sempre. Que a sua vida não precisa ser um vale de pranto para sempre. Pastore, ma io pecco troppo. Mas pastor, eu peco tanto. Ma la grazia di Dio è al di sopra dei tuoi peccati. Mas a graça de Deus está sobre os nossos pecados. Pastor, ma i miei peccati sono abbondanti nella mia vita. Mas os meus pecados são abundantes na minha vida. Ma la Bibbia dice che dove abbondò il peccato, Mas a Bíblia também nos diz que onde abundou o pecado, sovrabbondò la grazia di Dio. superabundou a graça de Deus. Amen. Amém. Potete capire la idea? Pode entender a ideia, irmãos? Quindi se tu stai piangendo, Então, se agora você está chorando, há un consolatore che vuole che tu capisca questa verità. há um consolador que quer que você entenda essa verdade. Vedi cosa dice Gesù in Giovanni capitolo 6, dice: Veja o que diz Jesus em João capítulo 6, 16. dice così: Diz assim: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Vi ho detto queste cose eu vos digo essas coisas perché abbiate pace in me. para que vocês tenham paz em mim. Amen, fratelli? Amém, irmãos? Siete con me o no? Estão comigo, irmãos? Guarda cosa dice Gesù: Veja o que disse Jesus. voi avrete tribolazioni nel mondo, Vocês terão tribulações no mundo, ma abbiate fiducia. mas tenham fé, confiança. Ho vinto il mondo. Eu venci o mundo. Amen. Amém, irmãos? Il mondo ti fa piangere. O mundo te faz chorar. Nel mondo tu hai delle tribolazioni, No mundo há tribulações. ma Dio nella nascita di Gesù Mas Deus, com o nascimento de Jesus, stava dicendo a te: estava dizendo a você: c'è un consolatore mirabile, c'è un buono consolatore per te. há um bom consolador para você, um consolador Há un admirável. qualcuno che capisce il tuo cuore. Há alguém que entende o seu coração. Há qualcuno che sa quello che si passa nei tuoi pensieri Há alguém que sabe o que passa nos seus pensamentos. e è disponibile per aiutarti. E está disponível para te ajudar. Puoi dire gloria a Dio per questo? Pode dizer glória a Deus, irmãos? Una terza cosa che io imparo, fratelli: Uma terceira coisa que eu aprendo, irmãos.
Cosa intendeva Dio con la nascita di Gesù? O que entendia Jesus? O que queria dizer com o nascimento de Jesus? Che Dio ha interesse in vivere con noi. Que Deus está interessado em viver conosco. Amen. Non lo so se avete già capito nella Bibbia, Não sei se vocês já entenderam na Bíblia, ma la Bibbia sempre mette in evidenza questo piccolo dettaglio, mas a Bíblia sempre coloca em evidência esse pequeno detalhe. che Dio ha avuto sempre interesse in vivere con noi. Que Deus sempre teve interesse em viver conosco. Amen. Amém, irmãos? A volte abbiamo quella idea che Dio è lassù nel suo trono Às vezes temos a ideia que Deus está lá em cima no seu trono e proprio se ne frega di ciascuno di noi qua giù. e praticamente não se importa com cada um de nós. Ma la Bibbia dice che quando creò Adamo ed Eva, Mas a Bíblia também nos diz que quando Ele criou Adão e Eva, la Bibbia dice che ogni tramonto a Bíblia diz que a cada pôr do sol, Dio veniva da quella coppia per stare con loro. Deus vinha estar com eles. La domanda è: E a pergunta é: ma non aveva angeli abbastanza in cielo? mas não havia tantos anjos suficientes no céu? Penso che Dio era a posto con tanti serafini, cherubini, tutti gli angeli che ce n'erano. Eu penso que Deus já estava bem com tantos anjos, serafins. Ma la Bibbia dice che Dio a ogni tramonto, Mas a Bíblia também nos diz que a cada pôr do sol, Dio veniva per stare con quella coppia. Deus vinha para estar com Adão e Eva. Perché Dio ha interesse in vivere con gli esseri umani. Porque Deus tem interesse em viver com Amém. os seres humanos. E che è dispiaciuto tanto a Dio quando ha dovuto cacciare via Adamo ed Eva del giardino. E que Ele se entristeceu tanto quando teve que expulsar Adão e Eva daquele jardim. Amen, fratelli. Allora lui cosa fa? Então agora o que Ele faz? Con Israele nel peregrinaggio del deserto, Na peregrinação de Israel pelo deserto, la Bibbia dice che Dio ha fatto la tenda di convegno. o tabernáculo de Moisés. E la Bibbia dice che dentro della tenda di convegno c'era l'arca dell'alleanza. E que naquela tenda do tabernáculo havia a Arca da Aliança. E quando mettevano quella tenda di convegno al centro del popolo di Israele, E quando montavam a tenda no centro do povo de Israel, tutte le 12 tribù si radunavano attorno alla tenda di convegno. todas as 12 tribos de Israel se reuniam em torno daquela tenda. Perché Dio era lì in mezzo al suo popolo. Porque Deus estava ali no meio do seu povo. Amen, fratelli. Potete capire, sì o no? E Dio viene facendo così, vivendo, cercando di vivere in mezzo agli esseri umani. E Deus continua sendo assim, querendo viver no meio dos seres humanos. Fino al momento che lui decise di proprio venire come uno essere umano. Até o momento que ele decide vir à terra como um ser humano. Perciò che il profeta Isaia ha detto così, che questo bambino si chiamerebbe Dio potente. Por isso que o profeta Isaías disse que a criança se tornaria Deus poderoso. Ma come un bambino può essere un Dio potente? Mas como uma criança pode ser um Deus poderoso? Come un essere umano può essere un Dio potente? Como um ser humano pode ser um Deus poderoso? Perché le persone che capiscono che dietro a quello Gesù Porque as pessoas que entendem que por trás daquele Jesus c'era Dio fra di noi, era Deus entre nós, ha capito l'essenza della fede. entendeu a essência da fé. Amen. Amém, irmãos? Chi riesce a guardare Gesù? Conseguem compreender Chi Jesus? riesce a guardare Gesù? Quem consegue ver Jesus, Non soltanto come quello falegname, não apenas como aquele carpinteiro, ma come il figlio di Dio fra di noi, mas como o próprio Filho de Deus entre nós, ma guardare quello falegname mas olhar para aquele carpinteiro e vedere Dio vestito di uomo, di essere umano, e ver Deus ali vestido de ser humano, allora ha capito la fede. agora entender a fé. Perciò che Pietro ha detto questa cosa a Gesù. Por isso que Pedro disse essa coisa a Jesus. Quando Gesù ha domandato: chi voi dite che sono io? Quando Jesus perguntou a eles: quem dizem que sou eu? E tutti sono rimasti in silenzio. Todos permaneceram em silêncio. E Pietro, mosso dallo Spirito Santo, E Pedro, movido pelo Espírito Santo, ha detto così: tu sei il figlio di Dio, disse a ele: você, o Senhor é o Filho de Deus, il Cristo di Dio. o Cristo de Deus. E Gesù ha detto: beato sei tu, E Jesus disse a ele: bendito seja você, perché questa cosa che tu hai detto tu non hai ricevuto dalla tua conoscenza umana, porque isso que você disse não vem da tua sabedoria humana. è stato il mio Padre che ti ha rivelato nella tua bocca. Foi o meu Pai que te revelou em sua boca. Puoi dire gloria a Dio per questo? Pode dizer glória a Deus, irmãos.
Quindi cosa intendeva Dio con la nascita del suo figlio? Então o que queria dizer Deus com o nascimento do seu filho? Eu voglio vivere con voi. Eu quero viver com vocês. Potete immaginare una roba del genere? Já podem imaginar isso, irmãos? Dio vuole vivere con me e con te. Deus quer viver conosco. Perciò che Lui non trova piacere nella nostra morte. Por isso que Ele encontra prazer na nossa morte. Perciò che Lui ha dato il suo figlio per noi. Por isso que Ele deu seu filho por nós. Perché Lui ci vuole così tanto bene che ci vuole vicino. Porque Ele nos quer tão bem que quer ficar próximos a nós. Potete capire, sì o no? Pode entender, irmãos? Adesso Dio è in mezzo a noi. Nesse momento Deus está no nosso meio. Faccio una domanda di credente qua. Vou fazer uma pergunta de crente agora, irmãos. Credete che Gesù è in mezzo a noi oggi? Vocês creem que Jesus está aqui no nosso meio? Lui è qua con noi, Ele fratelli. está aqui conosco, irmãos. Questo qua non è barzelletta di pastore. Isso não é uma jogada de pastor. Piada. Amen. Dio è in mezzo a noi. Deus está no nosso meio. Lui ha detto così: Ele disse assim: dove ci sono 2 o 3 persone onde estiverem 2 ou 3 pessoas radunate nel mio nome, reunidas em meu nome, lì ci sono pure io. ali estarei eu também. Hey, placa bashori che mahanda la basuri che nella. Lui è qua con noi. Ele está aqui conosco, irmão. È desiderio suo vivere con É noi. desejo dele viver conosco. Sai perché che a lui piace una riunione come questa? Sabe por que ele gosta de uma reunião como esta? Perché dall'eternità lui ha pensato a vivere e convivere con noi. Porque desde a eternidade ele pensava em viver conosco. Alleluia. E perché, pastore, che Dio ci ama tanto? E por que Deus nos ama tanto, pastor? Non lo so neanche io. Eu também não sei. Perché Giovanni ha detto così: Porque João disse assim: Dio ha tanto amato il mondo Deus amou tanto o mundo che ha dato il suo figlio unigenito. que deu seu filho unigênito. Ma qual è la misura di questo amore? Mas qual é a medida desse amor? Non si capisce. Não se pode entender. E perché che lui ci ha amato E così? por que ele nos amou tanto assim? Non si Não capisce. se pode entender. Magari possiamo dire così, sono affari suoi. Sono cose sue. Podemos dizer que talvez sejam coisas do próprio Deus. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Ma una cosa io mi metto a dire, Mas uma coisa eu tento dizer, irmãos, perché di tutta la creazione, que de toda a criação, agli unici che Dio ha detto è stato agli esseri umani. Agli unici che Dio ha detto aos únicos que Deus disse è stato agli esseri umani. foram aos seres humanos. Facciamo l'uomo Façamos o homem alla nostra immagine a nossa imagem e somiglianza. e semelhança. Quando Dio ti guarda, Quando Deus vê você, Dio si vede a se stesso. ele se vê a ele mesmo. Amen. Amém, irmãos? Tu sei lo specchio di Dio. Nós somos o espelho de Deus. Può dire, era un motivo per saltare dalla sedia. É um motivo para a gente saltar das cadeiras, irmãos. Quando Dio ti guarda, vedi a se stesso. Quando Deus nos vê, nos olha, ele vê a ele mesmo. Lui non guarda gli angeli Ele não vê os anjos e vede a se stesso. e vê ele mesmo. Perché lui non ha creato gli angeli alla sua immagine. Porque ele não criou os anjos à sua imagem, Ma a te sì. mas a nós sim. Perciò che lui vuole convivere con te. Por isso que ele quer conviver conosco. Amen. Amém, irmãos? Come genitore io posso dire una cosa. Como pai, eu posso dizer uma coisa. E penso che altri genitori diranno lo stesso. E penso que outros pais dirão o mesmo. Quando abbiamo figli, Quando temos filhos, arrivano gli amici, i colleghi chegam os amigos, os colegas e dicono così a noi. dizem a noi assim, genitori. e dizem assim a nós pais: Mamma mia, ma ti assomigli a quello. mas essa criança se parece muito com você. Quando dicono così, guarda Pietro è tutto il papà. Vejam, Pedro é a cara do papai. No, voglio dire guarda così, dai, va agli occhi della mamma. Esatto. Anche lui ha già imparato questa cosa. Ma la cosa cos'è che ci fa diventare così orgoglioso? Mas o que nos torna orgulhosos? Perché quando tu guardi i tuoi figli, Que quando vemos os nossos filhos, tu vedi a te stesso. nos vemos a nós mesmos. È vero o no? Verdade ou não, irmãos? È vero o no? Verdade ou não? Tu vedi la tua esistenza andando avanti. Nós vemos a nossa existência indo adiante. È come se una estensione da noi andasse avanti. É como se uma extensão nossa andasse avante. È lo stesso con Dio, caro. Isso é o mesmo que acontece com Deus. Dio quando ci guarda, Deus, quando nos vê, vede una parte di se stesso in noi. vê uma parte dele mesmo em nós.
Perciò che Lui trova tanto piacere Por nella isso que ele tem nostra tanto vita. prazer em nossas vidas. Perciò che Lui non vuole mandare nessuno alla dannazione. Por isso que ele não tem prazer em mandar ninguém para a maldição Perciò che Lui è eterna. misericordioso. Por isso que ele é misericordioso. Perciò che Lui è paziente. Por isso que ele é paciente. Aspettando che le persone si ravvedano. Esperando que nós nos arrependamos. Perché Lui ci ama così tanto. Porque nos ama tanto. Amen. Amém, irmãos? Cosa pensava Dio quando è nato Gesù? O que pensava Deus quando nasceu Jesus? Che il peccato non avrà la ultima parola nella nostra relazione con Dio. Que o pecado não será a última palavra nossa diante de Deus. Amen. Vedi cosa dice il profeta Isaia? Veja o que diz o profeta Isaías. Il bambino sarà chiamato A criança será chamada principe della pace. príncipe da paz. E pensiamo così, principe della pace, E pensamos assim, príncipe da paz, perché magari metterà in pace le nazioni. porque talvez ele coloque em paz as nações. Non è quello che intendeva Dio. Não é isso que entendia Deus. La Bibbia dice che il peccato ha messo il nostro essere in inimicizia contro Dio. A Bíblia nos diz que o pecado nos colocou em inimizade com Deus. E adesso ci serviva un mediatore. E agora seria necessário um mediador. E questa cosa qua è una verità importante. E essa é uma verdade importante. Lasciami parlare sul mediatore. Deixe-me dizer sobre o mediador. Un mediatore vero Um verdadeiro mediador è quello che conosce ambedue parti. é aquele que conhece as duas partes. Perché lui deve capire e fare il giudizio più corretto, più onesto. Porque ele deve entender e fazer um juízo muito correto e honesto. L'unica persona che ha conosciuto il cielo A única pessoa que conheceu os céus e ha conosciuto il Padre e conhecido também o Pai e ha conosciuto la vita eterna e também conhecido a vida eterna è stata Gesù. é o próprio Jesus. E l'unico che ha conosciuto la vita terrena E o único que conheceu a vida terrena e le sofferenze, e o sofrimento il dolore e as dores e la nostra difficoltà e as nossas è dificuldades stato Gesù. é também Jesus. Quindi lui può essere il nostro mediatore, Então por isso ele pode ser o nosso mediador. perché lui sa chi è Dio Padre Porque ele sabe quem é Deus Pai e lui sa cosa è vivere in questo mondo. e ele também sabe o que é viver nesse mundo. Lui sa cosa vuol dire essere eterno Ele sabe o que quer dizer ser eterno e lui sa cosa vuol dire morire umanamente e ele parlando. também sabe o que quer dizer morrer humanamente Quindi falando. lui è l'unico che conosce ambedue parti. Então ele é o único que conhece ambas as partes. Quindi intendeva Dio, cosa intendeva Dio nella nascita del suo figlio? O que ele entendia Deus com o nascimento do seu filho? Lui sarà chiamato principe della pace, Ele será chamado príncipe da paz. perché lui farà la pace fra gli esseri umani e il Dio potente. Porque ele será capaz de fazer a paz entre o ser humano e o Deus poderoso. Alleluia, tu puoi dire gloria a Dio per questo. Glória a Deus, irmãos. Perciò con l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5 Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 ha detto così, giustificati per fede, disse assim: justificados pela fé, abbiamo pace con Dio teremos paz com Deus per mezzo del suo figlio Gesù. por meio do seu filho Jesus. Adesso Dio è in pace con noi. Então nesse momento Deus é em paz conosco. Perché che Dio adesso è in pace con noi? Porque Deus é em paz conosco. Perché Gesù è il principe di questa pace. Porque Jesus é o príncipe dessa paz. Lui è stato il mediatore. Ele foi colocado como mediador. Lui ha capito la giustizia di Dio Ele entendeu a justiça de Deus. e lui ha capito il peccato umano. E ele entendeu o pecado humano. Lui ha vissuto la giustizia di Dio Ele viveu a justiça de Deus e ha conosciuto il peccato umano. e conheceu o pecado humano. E per quindi, Então, allora il nostro Gesù agora nosso Jesus è il principe della pace. é o príncipe da paz. Giustificati per fede, Justificados pela fé, abbiamo pace con Dio. teremos paz com Deus. Dio è in pace con te. Deus é em paz conosco. Cosa intendeva Dio O que entendia Deus quando è nato Gesù? quando nasceu Jesus? Quando ha mandato quel bambino, Quando enviou aquela criança, lui stava dicendo, ele estava nos dizendo: il peccato o pecado non avrà la ultima parola nella mia relazione con te. não terá a última palavra na minha relação com você. Amen. Io ti dico una cosa profeticamente Eu lhe stasera. digo uma coisa profeticamente essa noite, irmãos. Il tuo peccato, O seu pecado, io lo so che tu pecchi, e eu sei que você peca, io pecco e eu também, ogni giorno, todos os dias. ma questi peccati Mas esses pecados non hanno ultima parola não serão a última palavra nella mia relazione con Dio. na minha relação com Deus. Amen. Amém, irmãos. Vi ricordate una storia Eu lembro de uma história del grande riformatore della Chiesa Martinho Lutero? do grande reformador da igreja, Martinho Lutero.
Quando Satana è venuto da lui, Quando Satanás veio a ele, è un linguaggio figurativo, numa linguagem figurada, e ha cominciato a fare delle accuse. e começou a fazer acusações. E ha scritto una lista, un elenco. E escreveu uma lista com seus pecados. E quando Martinho Lutero prese quella lista, quell'elenco di peccati, E quando Martinho Lutero pegou aquela lista cheia de pecados, ha detto a Satana così: tu hai dimenticato una cosa. disse a Satanás: você esqueceu de uma coisa. E lui rispose: no, E o diabo respondeu a ele: não. ho avuto proprio cura di scrivere tutti i tuoi peccati Eu tive o cuidado de escrever todos os seus pecados e rinfacciarti tutti quanti. e jogar na sua face todos eles. E Lutero ha detto così: E Lutero disse assim a ele: ma tu hai dimenticato di scrivere una cosa. mas você esqueceu de escrever uma coisa. Il sangue di Cristo Gesù O sangue de Jesus Cristo mi purifica di ogni peccato. purifica de todos os pecados. Amen. Amém, irmãos? Però il sangue di Gesù Cristo Então o sangue de Jesus Cristo mi purifica me purifica di ogni peccato. de todos os pecados. Mettiti in piedi per cortesia. Coloque em pé, irmãos.